ao encontro de pré-candidatos a prefeito de Itaperuna, promovido pela Pastoral da Cidadania em comunhão com as demais pastorais, grupos e movimentos da Igreja Católica. Este não é um ato de campanha, tendo em vista o que prevê a legislação eleitoral, portanto, os pré-candidatos não poderão pedir votos sob pena de sofrerem sanções legais. Este é o momento de apresentação dos pré-candidatos, fazendo referências à sua trajetória política, a seus princípios, ideais em que acreditam, para que possamos conhecer aqueles que pretendem zelar, cuidar da nossa cidade. Nossa casa comum é união com todos, visto que cuidar da casa comum é responsabilidade de todos nós, como nos orienta a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Para iniciarmos as nossas atividades, eu convido para compor a mesa Vossa Excelência, Reverendíssimo Senhor Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, nosso Bispo Diocesano. Convido também Padre Paulo, vigário paroquial da paróquia São José do Havaí, que nos acolhe, representando o Padre Leandro, pároco dessa paróquia, e vigário episcopal do Vicariado Noroeste da Diocese de Campos. Convido também o Padre Rodrigo, pároco em Raposo. É válido lembrar que cada pré-candidato terá até 15 minutos para a sua apresentação. O mesmo será feito através de sorteio. Reiteramos o nosso pedido para que seja uma apresentação dos pré-candidatos, sem ataques pessoais a quem quer que seja. Com a palavra, Vossa Excelência, Reverendíssimo Senhor Dom Roberto Francisco. Então, eu me sinto muito bem acolhido. Esse é o segundo evento que fazemos dessa mesma natureza. Eu gostaria de explicar por que fazemos esses eventos assim. Não é certamente para trazer água para o nosso moinho ou vender um peixe. É justamente para participar sociedade civil, que a Igreja é uma das entidades que acompanha a sociedade civil, no resgate da política. Desde a Renascença, há duas formas de fazer política. A de Maquiavel e a de Tomás More. Maquiavel separa a ética da política. Maquiavel é o poder pelo poder. E, muitas vezes, a força, que ele chamava de virtude, não é virtude. Virtude para os condottieri, ou aqueles que se dedicavam à política naquele tempo, era a capacidade de eliminar os adversários. Então, a política de Maquiavel está muito presente hoje, lamentavelmente. Só que, em vez de ser a força, é o dinheiro. São Tomás Moro pensava diferente. Pensava que, inclusive, escreveu um livro chamado A Utopia, porque política sem ideais, sem princípios não se pode fazer. E ainda, a política tem que ser coerente com a consciência. Mais vale perder a cabeça que perder a consciência. Mais vale perder sempre as eleições que ganhá-las sem consciência. Há coisas que não se podem negociar. Valores, princípios. Quando a gente diz a política é a arte do possível, também deve ter e do desejável eticamente. Do possível, mas também do desejável. Nós não podemos pensar que o realismo político seja a única coordenada
para decidir programas, plataformas de governo. Há um aspecto que nunca pode ser transgredido, que é a dignidade da pessoa humana, que configura para nós o elemento basilar e central de toda a nossa doutrina, que, aliás, não só dos católicos, mas dos cristãos. Gostaria de iniciar, então, esse momento tão rico de interface igreja, sociedade civil, candidatos, e a marca de cidadania. Uma frase do Papa Francisco na sala Paulo VI, 7 de junho de 2013. Para o cristão, é uma obrigação envolver-se na política. Nós cristãos não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Devemos nos envolver na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os leigos cristãos devem trabalhar na política. Você então me dirá, mas não é fácil, pois a política está muito suja. Então eu pergunto, a política está suja. Por quê? Não será porque os cristãos se envolveram na política sem o espírito do Evangelho? Faço-lhe outra pergunta. É fácil dizer que a culpa é de outro, mas eu, o que estou fazendo? É um dever trabalhar para o bem comum. É um dever do cristão. Não, eu vou fazer a leitura da mensagem da CNBB para as eleições de 2016, na primeira parte, nos dá um pouco, junto com a análise da conjuntura dessas eleições, que são muito típicas. Também está em jogo, são eleições municipais, o perfil do candidato, digamos assim, a proposta que deve ter um candidato cristão, e depois, claro, o segundo passo será a autoapresentação de cada pré-candidato, para que seja conhecido. Ao mesmo tempo, vamos ser fiéis a este tempo, porque aquilo que não é dito em 5, 7 minutos, não é dito em 1 hora também. E vamos obedecer àquele princípio de Santo Alfonso de Ligório, que dizia que teve o voto de não perder 1 minuto sequer. Então vamos aproveitar bem o tempo, vamos fazer caprichar, mostrar o rosto sincero, transparente, sem maquiagem, né? Sem maquiagem política. Isso aqui não é marketing. Gostaria que fosse muito sincero na forma de nos apresentar. E terceiro, claro, parece importante a oração do político, uma oração muito bonita e um envio, uma bênção. Nós queremos realmente que, com essa bênção, o pleito eleitoral seja elevado assim, tenha qualidade, tenha debate de ideias e propostas. Porque para trocar ideias, a gente tem que ter ideia. Sem ideia, a gente fica na agressão pessoal, na campanha pequena, bairrista, de ataques, que não contribui com nada, ao contrário. Diz assim, neste ano de eleições municipais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dirige ao povo brasileiro uma mensagem de esperança, ânimo e coragem. Essas 3 palavras são muito importantes hoje, porque, contrariamente a essas 3 palavras, pode haver um movimento de absentismo eleitoral. Isto é dizer, não vamos votar. Vamos mostrar que estamos um voto nulo ou um voto branco como protesto. Não. Nós temos que alimentar a esperança, ânimo, coragem para resgatar a ética na política, coragem para mudar a partir do município. Os cristãos católicos, de maneira especial, são chamados a dar a razão de sua esperança. 1 de Pedro 3,15. Nesse tempo de profunda crise, pela qual passa o Brasil. Sonhamos e nos comprometemos com um país próspero, democrático, sem corrupção,
socialmente igualitário, economicamente justo, ecologicamente sustentável, sem violência, discriminação, mentiras e com oportunidades iguais para todos. Agora, tudo isso é muito bonito. Somente com a participação cidadã de todos os brasileiros e brasileiras é possível a realização destes sonhos. Não é só com os pré-candidatos ou os atores na política. Todos os cidadãos formamos parte da história e fazemos história. Essa participação democrática começa no município. Se quisermos transformar o Brasil, comecemos por transformar os municípios. As eleições são um dos caminhos para atingirmos esta meta. Por que é importante o município? Porque o município precedeu ao Estado. O município vem dos burgos medievais. Eu me lembro lá na municipalidade de Pádua, ainda uma lei municipal, se chamava Comuna, mas de Santo Antônio, aprovando que ninguém podia ficar mais preso por títulos. Uma lei municipal. Então, na Europa, por isso também, digamos, a tradição portuguesa que veio aqui, município, a palavra de munus, munícipe, munus significa serviço, serviço à localidade, já mostra que é a origem da política, da polis. Política vem de polis. Município é o serviço à cidade. O vereador vem de base, caminhar justamente pela estrada municipal. É muito importante, então, descobrir o município como os americanos dizem, a democracia territorial. Onde eu posso, onde meu voto vale, onde eu construo vínculos de vizinhança, de associativismo, porque às vezes, claro, que Estado é tão imenso como o Brasil, a política nacional se perde um pouco. Agora, o município é onde eu faço a diferença, onde eu posso controlar, onde eu posso ser gestor fiscal, onde eu conheço as pessoas. Por isso é tão importante começar a transformar o Brasil pelo município, que, aliás, um pacto, novo pacto federal em relação ao município seria saudável e salutar em relação aos recursos. Os cristãos leigos e leigas não podem abdicar da participação na política de São João Paulo II. A eles cabe de maneira singular a exigência do Evangelho de construir o bem comum da perspectiva do Reino de Deus. Contribui para isso a participação consciente no processo eleitoral, escolhendo e votando em candidatos honestos e competentes. Devemos participar conscientemente do processo eleitoral. Mas é importante também saber que a cidadania não se esgota no direito e dever de votar, mas se dá também no acompanhamento do mandato. Este aqui, ainda nós somos muito fracos, ou nós temos uma amnésia em quem votamos nas últimas eleições e parece que não há nenhum compromisso com o nosso voto e a gestão que vem depois. E é muito importante cobrar a marcação, a presença, o monitoramento desse candidato que saiu do poder. Porque senão ele vai se candidatar outra e outra vez e ninguém vai cobrar nada dele. O acompanhamento é muito importante. E ir pensando em mandatos comunitários.
As eleições municipais têm uma atração e uma força própria pela proximidade dos candidatos com os eleitores. Se por um lado isso desperta mais interesse e facilita as relações, por outro, pode levar a práticas condenáveis, como a compra e a venda de votos, a divisão de famílias e da comunidade. Há comunidades, inclusive eu falo de paróquias, que o tempo das eleições é um tempo muito tumultuado. Parece que há uma fratura, uma divisão, já as pessoas não se cumprimentam, e até há casos de conflitos e de brigas. Isso não é bom. Isso prejudica muito o bem comum. Estava falando que os pré-candidatos lá em Campos, a minha fisioterapeuta disse que a sobrinha está namorando esse pré-candidato. Eu disse, olha, e ela me disse, não, eu tenho que ir conhecer esse candidato, mas você não vai votar nele. Mesmo que a sua sobrinha te peça, você tem que ter clareza, tem que ter critério. Não é porque seja familiar que você vai votar. Isso. Eu acredito que essa reflexão qualquer um de vocês deve fazer. Não é por proximidade familiar. Não somos uma máfia. Na política é fundamental respeitar as diferenças e não fazer delas motivo para inimizades ou animosidades que desemboquem em violência de qualquer ordem. Na política a gente não tem inimigos, tem oponentes que terminam quando termina o pleito, porque a partir do pleito já não há mais oponentes. Todos devem, se bem que existe situação de oposição, a gente deve sempre buscar o bem comum. Bloquear leis que sejam a favor do bem comum é uma atitude oportunista que corrói o tecido social. Fazer uma oposição irresponsável. Para escolher e votar bem, é imprescindível conhecer a lei dos programas dos partidos, os candidatos e a sua proposta de trabalho, sabendo distinguir claramente as funções para as quais se candidataram. Desde que o vereador não deputado tem um alcance, as medidas que ele faz, tem umas faculdades. Então, o discurso que ele apresenta que vai resolver tudo, tem que dizer, baixa a bola, não é por aí. Você não tem. O vereador não é para isso. Dos prefeitos no Poder Executivo, espera-se conduta ética nas ações públicas, nos contratos assinados, nas relações com os demais agentes políticos e com os poderes econômicos. Dos legisladores, dos vereadores, requer-se uma ação correta de fiscalização e legislação que não passe por uma simples presença na bancada de sustentação ou de oposição ao executivo. É fundamental considerar o passado do candidato, sua conduta moral e ética, e se exerce algum cargo político, conhecer sua atuação na apresentação e votação de matérias e leis a favor do bem comum. Quer dizer, há candidatos que vocês vão lançados este ano, mas há candidatos que se repetem. Então é bom. É bom. Nós estamos no balanço desse candidato. O que ele apresentou, quais foram os frutos da sua gestão, quantas vezes ele foi à sessão. Uma boa maneira de conhecer os candidatos e suas propostas é promover debates com os concorrentes. Em muitos casos, cabe propor-lhes a assinatura de cartas de compromisso em relação a alguma causa relevante para a comunidade. Por exemplo, crianças, problema dos recursos hídricos. Eu estive no quarto ECOB, ponto da bacia.
é preocupante. O futuro do Rio Muriaé é preocupante. O futuro do Paraíba do Sul. Pode ser inovador e eficaz elaborar projetos de lei com a ajuda de assessores e solicitar a adesão de candidatos no sentido de aprovar os projetos de lei, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. É preciso estar atento aos custos das campanhas. O gasto exorbitante, me parece que não vamos ter, tanto exorbitante, contradiz o compromisso com a sobriedade e a simplicidade que deveria ser assumidos por candidatos e partidos. A lei que proíbe o financiamento de campanha por empresas e organizações sem fins lucrativos, aplicada pela primeira vez nessas eleições, é um dos passos que permitem devolver ao povo o protagonismo eleitoral, submetido antes ao poder econômico. Além disso, está como uma das veias mais eficazes da corrupção. Claro, quem financia candidato quer troco depois, nas licitações, enfim, em muitas formas. Da mesma forma, é preciso combater sistematicamente a vergonhosa prática de Caixa 2, não comum nas campanhas eleitorais. A compra e venda de votos e o uso da máquina administrativa nas campanhas constitui crime eleitoral que atenta contra a honra do eleitor e contra a cidadania. Exortamos os eleitores a fiscalizarem os candidatos e, constatando atos de corrupção, a denunciarem os envolvidos ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral, conforme prevê o artigo 199 do Código Eleitoral, do artigo 41A da Lei 9.504 de 1997, sendo essa inserida pela Lei 9.840 de 1999, uma conquista decorrente de uma mobilização popular liderada pela CDU. E agora vem um pouquinho a nossa definição. A Igreja Católica não assume nenhuma candidatura, mas incentiva os cristãos leigos e leigas que têm vocação para a militância político-partidária a se lançarem candidatos. É interessante a origem da palavra candidato. A maioria, eu acho que já sabe, que na Roma Antiga, para pleitear uma magistratura, tinham que se apresentar com uma túnica branca, totalmente limpa. Por isso se chamava cândidos, pessoa limpa, pela túnica. Quero pensar que assim deve ser a consciência do pré-candidato e do candidato. Depois, no discernimento dos melhores candidatos, tenha-se em conta seu compromisso com a vida. Que quer dizer isso? A vida do nascituro, a vida da criança, a vida do jovem, a vida do adulto, a vida terminal. Compromisso com a vida, existe. Com a justiça, com a ética, com a transparência, não vir a corrupção, além de seu testemunho na comunidade de fé. Promova-se a renovação de candidaturas quando fim ao carreirismo político. Muitas vezes não é um carreirismo, é um serviço. Mas eu desconfio muito de dinastias de famílias. Nós não somos monarquia. A monarquia sim que tem que ter dinastias. O serviço público republicano não precisa. E às vezes essas dinastias vão se apossando e impedem que outros venham ao serviço, se candidatar para o bem comum. Não estou contra as famílias, às vezes podem, evidentemente, ter essa vocação, esse carisma, mas é bom que não confundam o patrimônio individual que tem com o patrimônio público. E aí se daria uma forma de patrimonialismo mais da monarquia que da república.
Por isso, exortamos as comunidades a aprofundarem seu conhecimento sobre a vida política do seu município e do país, fazendo sempre a opção por aqueles que se proponham a governar a partir dos povos, não se rendendo à lógica da economia de mercado, cujo centro é o lucro e não a pessoa. Após as eleições, é importante a comunidade se organizar para acompanhar os mandatos dos eleitos. Os cristãos leigos e leigas, inspirados na fé que vem do Evangelho, devem se preparar para assumir, de acordo com sua vocação, competência e capacitação, serviços dos conselhos de participação popular, como da educação, saúde, criança e adolescente, juventude, assistência social. É importante que esses conselhos ajudam ao cidadão se tornar protagonista. Eles exercem um verdadeiro controle social. Agora, devem ser como a Constituição chama, paritários. Não podem ser só governamentais. Paritário significa uma representação da sociedade civil. Senão, onde é que estaria o controle social? Às vezes a gente vai, quando era padre, eu ia sobre Porto Alegre, onde já tem eu participava das reuniões da Assembleia do meu bairro, e muitas vezes eu vi muita senação também, que era orçamento participativo, se tornou orçamento manipulativo. Eu vi, constatei, muitas vezes os conselhos paritários viram uma espécie de sessão de informação. Ora, para isso não fazemos. Ou é ou não é? É verdade? Devem igualmente acompanhar as reuniões das câmaras municipais, onde se vota o projeto de leis para o município. Estejam atentos à elaboração e implementação de políticas públicas que atendam às populações mais vulneráveis, como crianças, jovens, idosos, migrantes. Agora temos o problema dos refugiados, indígenas, quilombolas de cova. Eu diria que os cidadãos devem conhecer, se não assim de cor, plano diretor da cidade. A lei de diretrizes orçamentárias, quanto é que vai para cada secretaria? O plano de saneamento básico, lembrando isso aqui. Saneamento, às vezes, a gente não investe. E, no entanto, é o que faz a diferença na saúde. Isso aqui precisa controle social, precisa a gente estar cutucando o prefeito, cutucando os vereadores, olha, saneamento básico, investimento. Se a gente não sabe quantos recursos nós temos, como é que nós vamos cobrar? Por isso é muito importante que os cidadãos também se constituam em observatórios. A pastoral da cidadania, a nossa igreja, se tornará um observatório. Tratará de construir, nós aprendemos isso, a primeira cidade que começou a trabalhar na América Latina com observatórios foi Bogotá. Depois agora São Paulo, Rio, Niterói, tem observatórios. O papel do observatório é construir, com estatísticas, com dados, indicadores. Porque quando a gente vai discutir com o prefeito, não vai colocar o que a gente pensa, um chutômetro. Tem que ter um observatório, ou seja, um indicador. Olha, nós estamos vendo que tem realmente mais homicídio. A violência está desgovernada. Entre as cidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, que cresceu de uma forma assustadora. Niterói, queimados e campos. Isso não dá para negar. Então vamos trabalhar juntos. A gente tem, por isso o cidadão acompanha, é sujeito. Finalmente confiamos que nossas comunidades saberão se organizar para tornar as eleições municipais ocasião de fortalecimento da democracia
que deve ser cada vez mais participativa. Nosso horizonte seja sempre a construção do bem comum. E agora só vou, terminando e encerrando a minha reflexão, 3 equívocos sobre o voto. 3 equívocos. Agora me dirijo não só aos queridos pré-candidatos, mas a todos nós que votaremos. 3 equívocos podem estar na cabeça dos eleitores nesse período. O primeiro é de que o meu voto não serve para nada, pois já votou várias vezes, os eleitos são sempre os mesmos e só se aproveitam dos cargos. E por que eles se elegeram? Será que nós mesmos e os demais eleitores procuramos votar com responsabilidade? Ou será que os maus candidatos se elegem porque os eleitores votaram de qualquer jeito? Segundo equívoco é dizer: ele não me interessa pela política. A política é coisa de políticos. Não é. A política interessa a todos os cidadãos. A quem é chefe da família, ao trabalhador, ao estudante, ao comerciante, enfim, a todos os cidadãos e cidadãs. Entregar a política somente aos políticos é um erro enorme, que não contribui para melhorar as escolas, os hospitais, o transporte coletivo, a segurança pública, os serviços municipais. Há que valorizar a política e o direito de votar como formas privilegiadas do exercício da cidadania. Deixar de votar no dia das eleições é uma omissão que não tem a ver com a responsabilidade do eleitor cristão. E mais, além de votar, o eleitor deve acompanhar o exercício do mandato dos eleitos. O terceiro erro é o mais grave. É vender ou comprar o voto. Votar por dinheiro, por presentes, por promessas de candidatos, por quaisquer vantagens individuais. O voto não pode ser dado por simples amizade, porque o candidato é o meu sindicato, da minha igreja ou da minha profissão. Mesmo nesses casos, é preciso que o eleitor examine bem se esse candidato é sincero, se está preocupado em servir a comunidade, se a sua vida pregressa é correta, se nunca esteve envolvido em falcatruas ou escândalos. Na feira não se compra uma fruta estragada, escolhe-se a melhor. O mesmo tem que ser feito nas eleições, escolher os candidatos que sejam os melhores para o município. E gostaria de dizer com isto que também se considera crime eleitoral favorecer a igreja, candidatos, com qualquer coisa que seja doação. Não queremos. Precisamos que dar um exemplo. Nós queremos participar de um processo eleitoral cada vez mais límpido, cada vez mais claro, cada vez mais transparente. Dito isto, então, agora passamos ao segundo momento para escutar com muita atenção os queridos pré-candidatos que se apresentaram.